A penhora que acabou sendo desconstituída pela alegação de bem de família interrompe o prazo da prescrição intercorrente? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 140. E a lição de hoje fala do tema maior, a efetividade da execução. Se você me acompanha, você sabe que eu sou um eterno lutador pela eficiência da justiça. A justiça tem que dar resultado, e resultado positivo. Se alguém busca a justiça porque tem um crédito para receber, esse crédito tem que ser satisfeito e a gente precisa lutar para que isso aconteça cada vez mais. Logicamente que sempre respeitando os direitos do devedor. E hoje, em particular, o nosso tema, ele trata justamente disso, de um instituto que protege o devedor contra a execução que nunca vai acabar. Para evitar justamente isso, para que uma pessoa não fique a vida inteira devendo para outra, o nosso direito criou o Instituto da Prescrição. E a prescrição tem regras próprias, A prescrição, então, é a perda de um direito pela não ação. E no caso da prescrição intercorrente, existem regras próprias lá no Código de Processo Civil, regras novas, inclusive, que alterou o Código de Processo Civil e o Código Civil recentemente, há coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás. E uma dessas regras que trata da prescrição intercorrente, ela fala mais ou menos assim, quando o exequente consegue realizar a penhora de um bem na execução, esse ato de penhora interrompe o curso do prazo da prescrição intercorrente. Então, desde o momento em que o exequente inicia a execução ou pedido de cumprimento de sentença, vai ter um marco em que se inicia o cômputo do prazo da prescrição. Como que se dá, em regra, o início do prazo da prescrição intercorrente? Em 2 momentos. Ou na primeira tentativa frustrada de citação do devedor, aí começa a correr o prazo da prescrição, ou, caso o devedor seja citado, da intimação do devedor da primeira tentativa frustrada de penhora. Então vamos imaginar a seguinte execução. O exequente, então, ingressou com a execução. O juiz mandou citar o devedor para pagar sob pena de penhora. Ele não pagou, o juiz, então, a pedido do exequente, tenta penhorar dinheiro através do cisbajude e não consegue. E o exequente é intimado. Então, o exequente foi intimado da primeira tentativa frustrada de penhora. A partir dessa intimação, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. E como é que faz para esse prazo ser interrompido ou suspenso? Bom, a própria lei fala que a efetivação da penhora interrompe o prazo da prescrição. E o nosso problema está justamente aqui. Imagina então, nesse exemplo que eu dei, o juiz tentou a penhora de dinheiro, não conseguiu, intimou o exequente fala assim, olha, o executado tem uma casa, eu quero que seja penhorada essa casa. O juiz vai e penhora a casa do executado. Bom, segundo a lei, essa penhora, a efetivação da penhora interrompe o prazo da prescrição. Acontece que o executado é intimado e ele chega no processo e alega, olha, essa penhora deve ser desconstituída. Esse imóvel é impenhorável porque se trata de um bem de família. O juiz, então, manda ouvir o exequente e, no final, acolhe, esse argumento. Realmente o executado é o único bem imóvel que ele tem, serve de moradia para a família. O juiz manda desconstituir a penhora. E a pergunta que fica é, tá bom, então aquela interrupção valeu ou não valeu? Olha, o STJ, ele ainda não se manifestou precisamente sobre essa questão, Existem julgados de tribunais, especialmente em matéria tributária, no sentido de que a penhora desconstituída, ela não seria suficiente para interromper o prazo da prescrição. Mas olha, eu já adianto que não dá para concordar com um raciocínio nesse sentido. Por quê? Porque o direito, ele não pode servir para armadilha. O direito, principalmente quando a gente está falando de normas restritivas de direito, e a prescrição é uma norma que restringe o direito do credor, O direito, quando se fala de norma restritiva, não pode ser interpretado de forma ampliativa. Tem que ser interpretado de forma restritiva. Isso está lá, na lei de introdução ao Código Civil. Normas restritivas de direito você interpreta de forma restritiva e não ampliativa. Uma vez que o Código fala assim, a efetivação da penhora interrompe a prescrição, feita a penhora, está interrompida a prescrição. Pouco importa se lá na frente essa penhora foi desconstituída. O que
o que vai acontecer? Uma vez desconstituída essa penhora, o prazo volta a correr, obviamente, mas não pode ser computado todo o prazo que o devedor levou para fazer a alegação de impenhorabilidade. Imagina que o juiz levou 2 anos para decidir e a hora que ele decide, pronto, prescreveu, acabou, o credor não tem nenhuma outra chance. Então, a minha interpretação, tá, como jurista, como intérprete da norma, é no sentido de: uma vez feita a penhora, interrompido está o prazo prescricional. Se essa penhora for desconstituída, cai a interrupção e o prazo volta a contar do zero, como é o caso de interrupção, tá? Mas de maneira nenhuma conta-se aquele período em que a penhora vigorou, até que o juiz diga, né, que realmente ela não valeu. Essa é a minha interpretação, espero que essa seja a interpretação dos tribunais. Vamos ficar de olho para ver se mais cedo ou mais tarde o STJ se manifeste nesse sentido. Lembrando, a justiça tem que funcionar para garantir direitos. Acolher a prescrição é uma anomalia, não deve ser o sentido da realização da justiça. Afinal de contas, tem uma pessoa frustrada, ela tinha um crédito, procurou a justiça, não foi suficiente, e aí ela sai ainda mais frustrada. Não tem sentido. Se for assim, várias pessoas vão falar: a justiça não funciona, fecha as portas e entrega a chave. Por isso essa é a minha interpretação, e é óbvio, né? É a minha visão das coisas. Você tem total direito de ter uma visão diferente. Aliás, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Então você fica à vontade para me mandar a sua opinião lá no Instagram, que é um excelente canal para a gente conversar, tá bom? Fica com Deus e até a próxima lição prática.